você que me escuta, sou Cristiano Souza e quero começar esse dia com uma palavra amiga. Quero estar lendo na palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo 10 e o versículo 46, que conta a história do o cego de Jericó, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Uma história que talvez você conheça. Um cego, alguém que necessitava, alguém que possivelmente estava pedindo esmolas, para que assim mantesse a sua sobrevivência, assim conseguisse sua alimentação, pois nessa época não existia aposentadoria, não existia um benefício, não existia nada disso. Mas esse homem estava ao caminho. Quando ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ele foi até Jesus. E ele usou o que ele tinha de mais poderoso, que era a sua voz. Ele não podia enxergar, mas a sua voz podia alcançar a lugares onde ele não conseguia chegar. Então, Bartimeu começou a clamar ao nome de Jesus. E quem é aquele que, ao não ser chamado, atenção, não olha para trás ou não percebe que alguém está lhe chamando? Bartimeu começa a clamar cada vez mais, o povo começa a o repreender, talvez dizendo: se cala, fica quieto, mas a sua voz continua sendo ainda mais forte, mais alta e mais poderosa para alcançar o seu milagre. Chega a um ponto que Jesus, tendo ouvido e percebendo a necessidade daquele homem, Jesus pede que o chamem, porque aqueles mesmos que mandaram se calar, agora são as pessoas que vão trazer ele até Jesus. Então, quando trazem até Jesus, Jesus pergunta, mesmo sabendo a dificuldade, a sua necessidade, mas Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele, simples e enfático nas suas palavras, diz: que eu tenha vista. Então Jesus não só o curou, mas também disse: vai, a tua fé te salvou. Então é desse Jesus que nós falamos diariamente, é dele que nós pregamos, é dele que nós vivemos. Esse Jesus que ouve as súplicas, que pede e se aproxima de cada um daqueles que o teme e o busca, e que está pronto para fazer milagres na minha e na tua vida. Pense que Bartimeu teve que romper barreiras, teve que romper pessoas dizendo que não era para ele falar mais, que era para ele se calar, para ficar quieto, mas ele não ouviu aqueles, porque o seu milagre era maior do que as adversidades. Então pense nisso. Jesus continua sendo o mesmo que curou, que salvou, que libertou, e é o mesmo que te levará para o céu de glória. Sirva Jesus, aceite Jesus. Bartimeu, assim que foi curado da cegueira, a Bíblia diz aqui no último capítulo, no último versículo, e logo viu e seguiu a Jesus. Seja grato pelo que Jesus tem feito na tua vida diariamente. Eu creio que
Deus tem feito cada situação se juntarem, se unirem para que o bem chegue até você. Eu chego a dizer que não acontecem imprevistos, que é melhor, não acontecem por acasos, porque os por acasos são pequenos milagres do Senhor, fazendo com que tudo se mova para que dê certo na tua vida. Pense nisso. Jesus continua sendo o mesmo. Basta que venhamos romper as adversidades, as dificuldades, as lutas, para que Ele possa chegar até cada um de nós. Ele chegando, o milagre acontece. A alegria, a abundância de vida, a salvação, a libertação, tudo isso no nome de Jesus. Quero te desejar um bom dia e que Deus te abençoe poderosamente sempre. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Palavra amiga para você.